Nesse vídeo eu vou te falar quanto que eu tenho na minha reserva de emergência, como eu fiz para construir ela, e é muito diferente do que muita gente fala por aí. Vou te falar também sobre qual é o melhor local para você deixar esse dinheiro guardado, a tua reserva de emergência, e onde você pode ter a melhor rentabilidade ao mesmo tempo que tenha maior segurança. É simplesmente o vídeo mais completo que você já ouviu falar sobre reserva de emergência. E ainda tem mais, vou mostrar para você como investir nesse investimento de renda fixa que tem liquidez diária, maior segurança e melhor retorno. Vou te mostrar na prática. Fica ali até o final. Bom, antes mesmo de eu falar para você quanto tem na minha reserva de emergência, vamos abordar aqui a importância da reserva de emergência, de forma bastante rápida e prática. A primeira delas, com certeza, é a proteção contra imprevistos. A vida é imprevisível, não tem jeito, então vai ter um momento em que você vai precisar consertar alguma coisa no teu carro, de repente tem uma despesa extra com saúde, um exame que não tinha na rede pública, um reembolso do plano de saúde. Por exemplo, eu já passei por um procedimento cirúrgico com plano de saúde, mas mesmo assim a anestesia você tinha que pagar separadamente e pedir o reembolso. E se você não tiver o dinheiro para pagar o anestesista? Na ocasião foi por causa de um cálculo renal, então eu estava sentindo uma dor imensa, precisei ir de uma hora para outra para o hospital. Na sequência já marcaram um procedimento para poder tirar esse cálculo renal. Mesmo com o plano de saúde, antecipadamente tive que pagar o anestesista. E na ocasião foi aproximadamente R$2.000, que não é pouco dinheiro. Então, de fato, ter uma reserva de emergência protege você contra imprevistos que podem acontecer sim de uma hora para outra. Proteção contra imprevistos é um dos papéis da reserva de emergência e muito importante. Um segundo ponto bastante importante é a redução do estresse financeiro. Saber que você tem uma reserva de emergência destinada, ali parada, rendendo um pouquinho, mas disponível para qualquer momento, gera uma enorme tranquilidade para você. Então diminui teu estresse financeiro, tua ansiedade e certamente afeta também o teu humor. Isso permite que você se concentre em resolver problemas sem se preocupar com a questão financeira, porque você sabe que qualquer que seja o problema não vai impactar na tua condição de pagar contas no final do mês, por exemplo. Então o estresse financeiro vai embora. Um outro ponto bastante importante em relação à reserva de emergência é a maior liberdade financeira, em que você realmente pode tomar uma decisão sem se preocupar imediatamente com o dinheiro. Em alguns casos, essa decisão pode ser até uma decisão mais complexa, como, por exemplo, mudar de emprego. Muitas vezes você pode estar diante de uma situação pensando sobre mudar de emprego. Você está tendo muito estresse no teu trabalho, não está compensando muito em relação ao tempo que você gasta, o salário que você recebe, e você sabe que facilmente você pode conseguir um emprego um pouco melhor, que vai te dar mais tempo, quem sabe até um salário melhor. Mas existe ali uma pequena insegurança que você não sabe se você vai conseguir com certa rapidez. Tendo esse colchão de emergência, essa reserva financeira de 6 meses do seu salário, ou às vezes até mais, vai permitir que você tome essa decisão e acerte nessa decisão indo para uma empresa melhor, para um emprego melhor, mais perto da tua casa, que vai te proporcionar mais tempo com a família e às vezes até com um salário maior, vai permitir que você tome essa decisão sem se preocupar muito com o aspecto financeiro, porque você tem reserva. Às vezes, a decisão para trocar de emprego é realmente acertada, mas você fica travado ali nessa decisão, nunca sai do teu emprego antigo, justamente por causa dessa preocupação financeira. Um outro ponto bastante importante é que a reserva de emergência impede você de criar dívidas. Muitas vezes, quando a pessoa não tem nenhum tipo de reserva financeira, surge um problema no carro, paga com cartão de crédito. Surge um problema, por exemplo, como eu falei, de emergência de saúde, paga o anestesista com cartão. Trata todas as emergências, coisas inesperadas, imprevistos, utilizando o cartão de crédito. O problema é que, no mês que vem, a fatura chega. E se está muito incompatível com aquela renda que você costuma receber, o que pode acontecer e muitas vezes acontece, é você não pagar a fatura do cartão de crédito toda. Aí, bom, não precisa nem falar, né? Você está caminhando para sérios problemas financeiros. Então a gente já levantou aqui pelo menos 4 pontos muito importantes para você considerar ter a reserva de emergência. Agora vamos para a parte prática, porque é tão difícil ter a tal da reserva de emergência, como muitas pessoas ensinam. 6 meses do salário. Muito simples, a matemática não combina nessa hora. Veja bem, uma pessoa que ganha um salário de aproximadamente R$ 2.500 e se propõe a poupar 15% do teu salário todo mês. Nesse caso, a gente está falando de R$ 375. Já é uma quantia significativa para quem ganha R$ 2.500. E a gente está falando só de 15% do salário. Então, uma pessoa comum, uma pessoa pobre, que ganha R$ 2.500 por mês e quer ter uma reserva de emergência igual a 6 meses do seu próprio salário, levaria 40 meses para alcançar essa proeza. Mais do que 3 anos.
A grande maioria das pessoas não vai conseguir, vai consumir essa reserva de emergência antes, e é claro que é fácil de imaginar isso, é muito pouco provável que não aconteça nenhuma emergência em 3 anos. Então note que é quase impraticável para uma pessoa comum, uma pessoa pobre, poupar 6 meses do seu salário antes de começar a investir. Para mim, essa foi a grande dificuldade. Como eu vou começar a investir? Se para investir eu tenho que ter uma reserva de emergência, e para ter uma reserva de emergência eu tenho que esperar 3 anos, mais de 3 anos. Bom, uma alternativa que eu encontrei foi construir a minha reserva de emergência enquanto eu começo os meus investimentos. Então, por exemplo, se você vai começar a separar uma parte do seu salário de R$300 por mês ou R$200 por mês para construir seu patrimônio, dedique parte desse dinheiro à tua reserva de emergência e outra parte do seu dinheiro invista conforme a sua estratégia, talvez em fundos imobiliários para começar, talvez algumas ações ou um ETF, mas concilie os seus investimentos de renda variável com investimentos de renda fixa na sua reserva de emergência para começar a sua construção de patrimônio de longo prazo. Foi exatamente assim que fiz. Uma coisa que você pode fazer, que pode ser muito útil para você construir a sua reserva de emergência, por exemplo, se você pretende investir R$300 por mês, R$200 por mês, seja lá qual for a quantia, você pode inclusive automatizar esse depósito em renda fixa. Por exemplo, alguns aplicativos da Nubank, de contas digitais, permite você programar esses depósitos na tua caixinha da Nubank ou qualquer outra ferramenta desse tipo. Por exemplo, você pode programar para todo mês, todo dia que cai teu pagamento, ou no dia seguinte, no máximo, todo mês, transferir R$100 para essa conta aqui, transferir R$100 para a sua caixinha. A quantia, obviamente, você que vai estipular, mas o ideal é de que você realmente defina uma quantia mensal para construir tua reserva de emergência. Isso com certeza vai impedir a procrastinação, vai impedir que você deixe de poupar. Uma maneira muito eficiente também para você conseguir aportar mais na tua reserva de emergência, seja qual for a quantia, é revisar os seus gastos. Verifica no teu orçamento se realmente você está conseguindo destinar de forma eficiente os seus recursos financeiros, e é muito provável que você identifique algumas despesas que você pode cortar, diminuir, e assim você vai conseguir enviar mais dinheiro para a tua reserva de emergência. Então, automatizar depósitos, rever as suas despesas, olhar para o teu orçamento. E um terceiro ponto, eu diria, criar metas. Por exemplo, olhando para o teu orçamento, faça metas do tipo, olha, até o final do ano quero ter pelo menos tanto poupado para a minha reserva de emergência. Então, crie metas pessoais para você se policiar. Caso você invista um pouco menos no mês, você reforce os depósitos nos próximos meses. Criar metas é sempre muito eficiente. Um outro ponto que também é válido, vale a pena considerar, é você ganhar mais dinheiro. E nem sempre ganhar mais significa mudar de emprego. Por exemplo, quando eu trabalhei num posto de gasolina, como frentista, já contei para você essa experiência aqui, eu tinha meu salário, mas também tinha as caixinhas. E nesse caso não é a caixinha da Nubank, é a caixinha que o cliente dava. E é claro que a caixinha é sempre proporcional ao tipo de trabalho que você está fazendo lá no posto de gasolina. Toda vez que eu oferecia lá um cliente para calibrar o pneu, ou pelo menos na maioria das vezes, esse cliente me dava uma caixinha. Às vezes, quando eu jogava uma aguinha no vidro, também dava uma caixinha. Então, no meu caso, oferecer mais esse tipo de serviço, dava mais caixinha, então ganhava mais. Quando eu trabalhava na Telemar, eu era responsável por reparo e manutenção de linhas, então eu fazia conserto de linhas de telefone. Mesmo trabalhando na mesma empresa, no mesmo trabalho, existia a possibilidade, enquanto eu fazia reparos também, de vez em quando, pegar uma instalação para fazer, que não era minha tarefa, mas dava um bônus no meu salário. Cada instalação que eu fazia, eu ganhava aproximadamente R$10. E eu procurava fazer pelo menos 2 instalações por dia, além dos meus reparos. Então note que no mesmo emprego, tanto no posto de gasolina quanto consertando telefones, eu conseguia ganhar um pouquinho mais de dinheiro, por causa de uma produção a mais. Verifique se no teu trabalho não existe essa possibilidade. Caso não exista, é claro, muitas atividades não permitem, aí talvez você tenha que encontrar uma outra alternativa. Algumas pessoas utilizam Uber, outras pessoas utilizam faxina, e existem várias outras atividades que você pode exercer, inclusive atividades online. Existem centenas de atividades que você pode fazer pela internet. Aí nesse caso você vai ter que arrumar tempo mesmo. Uma outra alternativa também importante é utilizar o rendimento dos seus investimentos e reinvestir esses rendimentos e dividendos. Muitos investidores utilizam justamente esse tipo de rendimento para aumentar a reserva de emergência. Investem em fundos imobiliários, pegam o rendimento e botam um pouquinho também na reserva de emergência que está sendo construída. O dividendo das ações, pega esses dividendos, que é recebido ali às vezes de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, ou uma vez por ano, pega esse dinheiro
e coloca naquela conta destinada para reserva de emergência. Ganhos extraordinários que não ocorrem todo mês também são uma ótima ferramenta para você construir a tua reserva de emergência ao mesmo tempo em que você constrói o teu patrimônio em renda variável de longo prazo, como por exemplo, 13º, férias, bônus de salário. Geralmente, o que acontecia com a minha rotina quando eu já sabia que o 13º ia entrar e eu não investia ainda não tinha disciplina financeira? Bom, eu fazia gastos extras. Por exemplo, sabia que o pagamento do 13º ia entrar em novembro, em outubro eu já comprava outras coisas. Não, o 13º vai vir mês que vem, então não tem problema não, posso gastar um pouquinho mais. Você pode fazer exatamente a mesma coisa, mas para a construção da tua reserva de emergência. Bom, mês que vem eu sei que vou receber um 13º, então vou programar aqui um depósito na minha reserva de emergência. A mesma coisa para férias e qualquer outro tipo de bonificação ou extra. Então fuja de armadilhas. Se você sabe que você vai receber uma renda extra de um 13º, férias, restituição do imposto de renda, saque aniversário, seja lá o que for, não programe gastos, programe reservas. Bom, e agora a gente entra justamente no tópico da reserva de emergência. Quanto deve ser? 6 meses do salário? Bom, eu diria que deve ser menos em alguns casos e até mais em outros casos, como por exemplo, se você trabalha por conta própria, se você tem uma certa incerteza em relação ao salário, se você trabalha comissionado, vendedor de uma loja e recebe comissão, a tua reserva de emergência pode ser até mais do que 6 meses. E lembrando, pode ser construída ao mesmo tempo que você trabalha na reserva, na acumulação para a sua aposentadoria. Mas é importante que nesse caso você avalie a necessidade de ser uma reserva maior, já que o teu salário sofre muita incerteza. Às vezes é R$ 2.500, às vezes é R$ 4.000, às vezes é R$ 1.800, às vezes é R$ 6.000. Então, nesses casos específicos, talvez seja até necessário poupar mais do que 6 meses. Mas lembre-se, pode ser construída no longo prazo. Agora, imagina se você é um servidor público de alta renda. Talvez 3 meses do seu salário é o suficiente, porque o seu salário já é bem alto, tem uma enorme segurança, não pode ser mandado embora, e 3 meses do seu salário já é bastante dinheiro. Então, o moral da história é de que a reserva de emergência não necessariamente deve ser 6 meses. Isso é apenas uma média que pode ser aplicada para você ou não. Inclusive, se você tiver muita incerteza no trabalho que você está desempenhando hoje, se está tendo corte na empresa que você trabalha, seja mais cauteloso. Agora, se as coisas estão indo muito bem, você está recebendo promoções, teu salário está sempre aumentando, mostrando que o teu empregador está muito satisfeito com o trabalho que você está executando, claramente você está em um ambiente mais seguro, mais tranquilo. Então note que essa regra de 6 meses do salário pode variar bastante para menos ou para mais. Se você não tem ainda uma definição, se teu ambiente é muito seguro ou incerto, aí sim, 6 meses do seu salário para poder construir um patrimônio adequado para conferir para você segurança em caso de desemprego ou queda salarial. Quanto eu tenho hoje na minha reserva de emergência? Hoje eu tenho aproximadamente R$30.000. É uma quantia que tem alta liquidez e a melhor rentabilidade possível, separado do meu projeto de aposentadoria, que é um projeto de longo prazo de renda variável e investido em Tesouro Selic. E por que Tesouro Selic? Porque justamente vai oferecer uma combinação da maior segurança com melhor rentabilidade. É muito comum pensar em conta da Nubank, caixinha da Nubank, ou qualquer conta digital para você guardar a tua reserva de emergência. É muito prático, de fato. Mas pensando na combinação de segurança e retorno, com certeza o Tesouro Selic é o melhor local para você deixar a tua reserva de emergência. E por quê? Você vai ver que na tua conta da Nubank ou na tua conta de investimentos, vai oferecer para você a opção de CDBs de liquidez diária. Funciona bem. Alguns CDBs pagam, inclusive, mais do que a caixinha da Nubank, que é 100% do CDI. Você vai encontrar CDBs do tipo 103% do CDI, 104% do CDI. Então, logo, você pode acabar concluindo que é melhor do que a tua caixinha da Nubank ou da tua caixinha de outra conta digital, porque na caixinha ou nessa conta digital paga apenas 100% do CDI. Primeiro que 100% do CDI e 103% do CDI não é uma diferença tão significativa assim, na verdade, muito pouco significativa. Para você ter uma ideia, um CDB que entrega 103% do CDI por um ano transformaria R$10.000 em aproximadamente 11.152. Um CDB de liquidez diária de 103% do CDI, R$ 11.152. E quanto renderia um CDB 100% do CDI? Bom, 11.129 é o que renderia um CDB 100% do CDI. A gente está falando de uma diferença de menos de R$30. Então, em um ano, você teria menos do que R$30, 20 e poucos reais de ganho efetivo.
entre um CDB de 103% do CDI e um CDB de 100% do CDI. Será que ser um pouquinho mais econômico nos seus gastos não seria muito mais eficiente, ao invés de você ficar vasculhando um CDB que paga 103% do CDI? No ano todo, se você fizer uma ida no shopping, você já vai gastar isso de estacionamento, sem contar a gasolina. E olha que a gente está falando de 10 mil reais. Se for menos do que 10 mil reais, a diferença é menor ainda. Muitos investidores gastam muito tempo e energia procurando investimentos de renda fixa, do tipo CDB, que entregam a melhor rentabilidade entre 100% CDI, 103% CDI, 104% do CDI, mas não param para calcular de que ser mais econômico uma vez por ano é muito melhor para a sua construção de patrimônio do que gastar horas procurando um CDB, que às vezes nem é tão seguro assim. Se você comparar a segurança de um CDB para o Tesouro Direto, com certeza o Tesouro Direto é muito mais garantido. Porque veja bem, a caixinha da Nubank ou o CDB que você está investindo tem a garantia do FGC. E o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, tem uma proteção ali mais limitada. É claro que se todos os bancos quebrarem, jamais o FGC conseguiria cumprir aquele compromisso de proteger o seu patrimônio. Pensar sobre a quebra de todos os bancos é algo muito pouco provável, com certeza. Mas basta que a demanda pelo FGC seja muito grande que, com certeza, ele entraria em colapso. Enquanto que o Tesouro Nacional seria o último a quebrar, depois dos bancos. Então o Tesouro Nacional garantiria para você a segurança de todos os bancos, mais a própria segurança do Tesouro. Esse é um entendimento lógico. Bom, esse é um ponto de entendimento comum, todos os investidores experientes sabem que é no Tesouro Direto, no Tesouro Nacional, onde se encontra no Brasil o investimento mais seguro. Então, se eu tenho no Tesouro Direto a mesma rentabilidade que um CDB de liquidez diária, só que no Tesouro Direto é mais seguro, por que eu vou investir no CDB? Além disso, encontrar um CDB de liquidez diária não é uma coisa muito simples. Muitas instituições financeiras não oferecem esse tipo de produto. Então, sem dúvida, a melhor rentabilidade possível está no Tesouro Direto, nesse caso no Tesouro Selic. É esse produto que tem liquidez, que você pode sacar a qualquer momento. Fuja de produtos do tipo Tesouro IPCA, IPCA+, o que você deve buscar nesse momento e que você pode investir todo mês com recorrência é o Tesouro Selic. Bom, agora eu vou te mostrar na prática como investir no Tesouro Selic. Dá uma olhada. Muito simples. Bom, então eu vou te mostrar aqui na prática como você pode fazer para investir no Tesouro Direto, nesse caso no Tesouro Selic, tá bom? Eu estou aqui na minha conta no BTG, que é a corretora que eu utilizo. Vou clicar aqui em investir, renda fixa. Já vai aparecer aqui alguns destaques da renda fixa, CDB pós-fixado, CDB, LCI, LCA, tem vários aqui. Você vai clicar em Tesouro Direto. Na tua corretora deve ter um menu muito semelhante a esse aqui, Tesouro Direto, e vai aparecer aqui para mim de cara já o Tesouro Selic 2027, que está aqui, ó, preço unitário 14.641, você pode comprar uma fração disso, tá bom? Não precisa investir 14 mil, obviamente. Clica aqui, ó, e você pode selecionar aqui, por exemplo, ó, investir, você pode botar um determinado valor, por exemplo, R$150, ó, R$150 no Tesouro Direto, Tesouro Selic. Você pode colocar em investir hoje e agendar o investimento. Eu vou colocar aqui, ó, investir hoje, seguir aqui, vai aparecer um resumozinho ali, eu consigo investir em uma fração do Tesouro Direto, mas não é qualquer valor. Então, estou investindo em uma fração do Tesouro Direto, nesse caso, R$146,41. Investindo com conta investimento, pronto. Só confirmar aqui, ó. Confirmar, operação concluída com sucesso. Comprei uma fração do Tesouro Selic. A liquidação desse investimento vai ocorrer aqui no dia 9 de abril, daqui a alguns dias. Então, tem que ter dinheiro na conta nesse dia para que esse procedimento de compra se confirme. Ok? E pronto. Se eu quisesse comprar um pouco mais, 2 cotas do Tesouro Selic, ó. Note que existe uma aplicação mínima de 146, mas também você não pode investir 150, vai ter que investir em fração de 146, que é a menor parte do Tesouro Selic que você pode comprar. Então, bota aqui, ó, investir, aí eu posso botar aqui, ó, valor ou quantidade, ó, confirmar, aí você pode botar qual é a menor quantidade, essa aqui. Aí a gente vai comprar R$146. Você pode botar na segunda menor quantidade, que é 2 vezes aquela cotinha, ó. Colocar aqui, aplicação hoje, vai dar mais ou menos uns menos de R$300, né? Confirmar, 292,82, ó. Operação concluída com sucesso. Simples assim. Na sua corretora, procure por renda fixa, Tesouro Direto, Tesouro Selic. Simples assim. O menu talvez seja diferente, o caminho seja diferente, mas é exatamente isso que você deve procurar. Renda fixa, Tesouro Direto, Tesouro Selic.
Bom, então finalizamos aqui falando sobre a importância da reserva de emergência, abordamos vários tópicos. Qual o local mais seguro com melhor rentabilidade para investir? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de pensar sobre a reserva de emergência. E no próximo vídeo nós falaremos sobre um dos produtos financeiros utilizados para longo prazo, para construir o patrimônio que vai gerar renda passiva para você. Um deles é fundos imobiliários. Nós vamos falar sobre os fundos imobiliários e quais são os 10 fundos imobiliários mais interessantes no mês de abril. Não perca esse vídeo, hein? A combinação desses dois vídeos vai permitir que você construa a sua reserva de emergência ao mesmo tempo que já começa a comprar um produto financeiro que gera renda para você todo mês. Vídeo imperdível, então você se inscreva no canal e marca o sininho para não perder. Não esquece de dar um like também. Um grande abraço para você, tudo de bom e até o próximo vídeo.